Olá, boa noite. Tudo bem, Maíra Joia? Tudo ótimo. Obrigada por estar aqui. Estamos todos Imagina. muito felizes. Minha audiência está ansiosa. Recebi várias perguntas ao longo da semana. Então vamos começar. Túlio, quero que você se apresente para quem ainda não te conhece, que é difícil, mas ainda tem um ou outro Imagina, até desavisado. parece, até parece. Maíra, eu sou um cardiologista, né, com uma formação tradicional, clássica, formei no Dante Pazanese, que é o maior instituto de cardiologia do Brasil, e de 2015 para cá eu meio que saí da fora da caixa e comecei a correr atrás da saúde com outros olhos, porque a gente aprende muito a tratar a doença, mas muito pouco a cuidar da saúde. Essa é a grande verdade, inclusive dentro da residência médica da cardiologia, assim, sabe? Muitas pessoas me perguntam assim, como que é a residência e tal? Cara, basicamente ela é maravilhosa para você cuidar da doença. Mas quando você para pensar que eu fiz, por exemplo, 2 anos dentro da melhor instituição de cardiologia do país e não tem uma aula de nutrição, você começa a falar assim, cara, como que eu posso, dentro do meu consultório, orientar a nutrição, sendo que eu não sei nada a respeito do tema, né? Essa que é a grande verdade. Então, com certeza, muitos dos que estão aí ouvindo a gente vai em consultório de médicos que não sabem nada de nutrição, que nunca tiveram uma aula de nutrição e que às vezes acham que sabem porque ouviram de orelhada alguma coisa, tal, e acabam falando justamente o que a maioria das pessoas falam sem pesquisar sobre o tema, sem estudar sobre o tema. Então, basicamente, é isso, uma formação tradicional, clássica, mas que mudou radicalmente e que agora eu venho muito mais nessa pegada de cuidar da saúde. E sabe uma coisa que é muito legal da gente falar aqui? Como médicos, eu e o Túlio temos algo em comum, como todos os outros médicos do mundo, nas melhores instituições fora do país. Harvard, King's College, estamos todos juntos, porque a gente não aprende nada sobre nutrição. Então, sair da caixa foi necessário para esse cardiologista que está conversando conosco, foi necessário para mim também. E é muito importante que você que está assistindo, que gosta de falar mal de médicos, importante que vocês saibam que eu, o Túlio, todos os outros, a gente também é vítima dessas orientações péssimas. Então a gente vai conversar um pouquinho aqui do que a gente tem de novo para tirar aquela visão petrificada do passado, especialmente focando na cardiologia. Por quê? Vou começar com uma pergunta aqui. Túlio, você aprendeu na residência a pedir insulina em jejum, por exemplo? Nunca. A pessoa não sabe nem o que é insulina, né? Assim, mal sabe que a insulina é o hormônio que tira o açúcar do sangue, não passa disso, né? Então, assim, insulina em jejum é uma coisa que não está em nenhum guideline, em nenhum protocolo, em nenhuma diretriz, em nenhum. Aliás, se você falar com um endocrinologista tradicional que ainda está dentro da caixa, que você está pedindo insulina em jejum, eles falam assim: você é louco, não serve para nada, isso daí é falcatrua, é pilantragem, como se fosse assim, uma coisa de outro mundo você pedir uma insulina em jejum para o paciente, né? Então, não, definitivamente nunca aprendi, definitivamente não pedia e entrou no rol de pedidos de exames laboratoriais meu de 2016 para cá. Antes disso, nunca tinha pedido uma insulina em jejum. Nunca, nunca. E você chefia uma residência, né? É isso? Chefiava, Maia. Eu Ah, saí, larguei chefiava. fora, eu larguei fora agora no início do ano, assim. Comecei a dedicar mais para esses projetos mesmo, de cuidar da saúde, de ter um consultório mais amplo, mais vasto, mais horário para consultório e abandonei Sim. tudo, na verdade, saí tudo. Hoje em dia eu dedico só ao consultório. Mas uma dúvida que eu tenho, na residência que você chefiava, você podia sair da caixa nesse sentido de poder espalhar esse tipo de conhecimento para os residentes que você conseguia entrar em contato, ensinar um pouquinho, ou está tudo parado lá no passado também? Então, assim, ó, aí tem duas questões. Poder a gente pode, né? Eu fazia, óbvio. Eu explicava para eles algumas coisas que efetivamente não estão em diretrizes nem nada. Mas o grande problema é que quando eles terminam a residência, o que eles querem saber, na verdade, são as matérias para eles poderem passar na prova de título de especialista, para poderem deter o título de especialista e tocarem a vida como especialista. Então, efetivamente, às vezes eu tentava explicar alguma coisa sobre suplementação, sobre insulina, enfim, resistência insulínica, oxidação, inflamação. E não era muito, digamos, aceito, assim. Não é que eu era criticado porque eu era o chefe, tá? Então, assim, quando você é chefe do serviço, você tem um pouco de moral nesse sentido. Eu não era Com só um preceptor, certeza. eu era o chefe do serviço. Então as pessoas acabavam ouvindo. Mas, assim, eu sentia que o que eles queriam mesmo era ler a diretriz, estudar a diretriz, tocar o ambulatório
tocar o barco, entendeu? Basicamente é isso. Basicamente é isso. Sim, Aliás, eu tenho, um dos motivos de eu ter largado também a ideia, assim, sabe? imagino a Eu fui decepção, professor de né? faculdade também, e é muito ruim, assim, ó. Dentro da faculdade, eu fui professor de uma faculdade particular. E Sim. eu lembro direitinho, no semestre que eu dei uma aula, né, no semestre que eu peguei a cadeira, eram 80 alunos na turma, eu dei pau em 43. E aí, quando eu dei pau em 43, o Aí o problema é o diretor. professor, né? Não, o Aí o diretor veio problema... falar comigo, falou assim, você não pode fazer isso, que não sei o que, não sei o que, não sei o que. Eu falei, se eu não posso fazer isso, eu não sou mais professor da sua Com faculdade, um abraço, certeza. tchau, e fui embora. Então, isso acontece, Sim. acontece, né? Com certeza. Eu também saí de universidade, era super da carreira acadêmica, sempre foi meu sonho, defendi doutorado, isso na área de anestesia, né? Eu adorava workshops eu dava workshop de via aérea difícil, de procedimento invasivo guiado por ultrassom, adorava a parte acadêmica, mas aí essa parte de ficar petrificado no passado é muito angustiante quando a gente percebe o quanto de bem a gente pode fazer para pessoas que estão abertas mesmo a entender novas vias, né, de como a gente pode ficar saudável. Então eu vou direcionar a nossa live agora para você, assim, se você tivesse algum pouquinho para falar, assim, da década de 70 para cá, porque para os meus seguidores, eu vivo falando da pirâmide alimentar, que foi um péssimo conselho. Então vamos focar. O que esse péssimo conselho de comer de 3 em 3 horas, cheio de grãos e ter medo de gordura saturada, qual é o estrago específico para a sua área, doença cardiovascular? O que você acha que deu de errado e quais as principais consequências desse péssimo conselho que a gente continua replicando nas universidades? Posso colocar mais um péssimo conselho no meio desse daí, que é a gordura Pode. vegetal, assim, Ah, o óleo sim, refinado? com certeza. Ele Então, faz assim, parte da história da com década de 70, certeza, né? né? Basicamente, assim, ó, o que eu dou de exemplo para as pessoas é o seguinte. É engraçado, porque o número de morte cardiovascular da década de 70 até 2014, ele vinha em queda. Ele vinha tendo uma melhora progressiva. Só que isso não quer dizer que nós estávamos fazendo a coisa certa. E sim que a nossa medicina estava evoluindo. Né? Quando abriram UTIs, onde anestesistas participavam dessa UTI, cardiologistas, enfim, e a gente conseguia ter uma medicina mais intensiva, curativa, alopática, e que é a medicina que funciona, gente. Eu não meto pau na medicina alopática, terapia, pô, porque isso funciona demais. Remédio, quando precisa, quando bem indicado. Eu não sou contra isso, mas desde que a gente esteja tratando uma doença, né? Tem muita gente tratando saúde com remédio aí, para mim é totalmente errado. Mas enfim, então essa medicina tradicional, ela vem evoluindo muito. Dentro da cardiologia, da década de 70 para cá, surgiu a cirurgia cardíaca, surgiram os stents, o cateterismo, enfim, uma série de benefícios, junto com novas medicações super potentes que melhoram, sim, até a estatina, que é tão mal falada, num contexto de prevenção secundária, melhora a mortalidade, ajuda realmente a prevenir doença cardiovascular. Então, a gente teve muitos ganhos da medicina tradicional. Só que, por isso, a mortalidade veio caindo. Mas ao passo que a mortalidade veio caindo, o número de eventos cardiovasculares só veio aumentando exponencialmente. E aí você para pensar assim, pô, cara, era para estar diminuindo o número de casos. Se a gente está fazendo uma base alimentar que está sendo guiada por estudos, que a coisa está sendo julgada, que deve ser rica em carboidratos, né, de grãos, e que deve comer de 3 em 3 horas, e a gente deve substituir a gordura saturada por óleos vegetais refinados, tudo baseado em guidelines, você espera assim, poxa, então as pessoas vão estar mais saudáveis, vão ter menos casos de doenças cardiovasculares, vão estar mais magras também, né? E vai ter um desfecho favorável. E o que a gente viu foi uma tragédia, na verdade, né? Assim, ó, casos de obesidade explodindo. Hoje a gente tem no Brasil mais de 60% das pessoas em sobrepeso, o que é uma calamidade. Essa é uma pandemia gravíssima que as pessoas têm que enxergar para ontem. A pirâmide alimentar, ela, na verdade, está toda errada, baseada em carboidrato, aumentando resistência insulínica, que vai ser o nosso foco da nossa conversa daqui a um tempo. E para piorar a resistência insulínica e a inflamação, tem o óleo vegetal para substituir a gordura saturada, culminando, para mim, nessa explosão de casos e que gera doença cardiovascular. A base da doença cardiovascular, ela é a inflamação, resistência insulínica, estresse oxidativo, levando à disfunção do endotélio vascular, e as pessoas não conseguem compreender como que isso acontece, né?
Tem uma frase, cara, de um cardiologista que eu acho ele incrível, 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 incrível. E ele é um cardiologista ultra tradicional. Ele chama o Dr. Salim Yusuf. Ele é um norte-americano. E ele falou em 2003 ou 2004, se não me engano, uma frase que ele falou assim, olha, as doenças cardiovasculares, e aí eu posso até ampliar, tá? Eu acho que são as doenças de forma geral. Elas são frutos da má adaptação da humanidade à urbanização. Ou seja, a gente não soube viver em cidade. Essa que é a grande verdade. Quando a gente saiu do campo e veio para a cidade, a gente começou a cagar tudo. Começou a fazer tudo errado, processo de industrialização, e a gente começou a comer comida mais fácil, produto alimentício, óleo vegetal, carboidrato simples refinado, e aquela coisa da comida de verdade, da comida que nossos antepassados comiam. Você vê, tem muito exemplo, cara. Se você conversa com os pacientes, assim, a quantidade de pacientes que fala assim, ah, meu avô viveu até os 100 anos, meu avô viveu até os 90 anos. E, cara, eu peguei um caso do paciente que é emblemático. E aí você pergunta, é sempre a roça, né? Aí eles falam, nossa, é verdade, Exatamente. Na roça o pessoal acordava e não tomava café, eles iam tomar um chazinho, 11 horas da manhã almoçava, não é? Um negócio que a gente sabia como era no passado. Mesmo, né? Comida de verdade, né? Então, assim, eu tenho dois casos que eu acho que são muito interessantes nesse sentido. Um deles é o seguinte, o paciente ele tem os avós que viveram mais de 100 anos, os pais que viveram mais de 80 anos e ele infartou aos 43. Cara, ele conseguiu estragar uma genética que devia ser maravilhosa. Longeva, maravilhosa, né? Fazendo cagada alimentar. E aí você via, realmente, assim, era gordura hidrogenada, gordura trans, óleos vegetais, carboidratos simples, e, pum, infartou aos 43 anos. E eu tenho uma outra paciente que vive, cara, no interior do Rio Grande do Sul, tudo, plantação orgânica, boi criado a pasto, breastfeed, tudo bonitinho, assim, tudo organizadinho, obesa. Falei, mas como você tá obesa? Ela falou assim, ah, eu acho que é porque eu vou no mercado, né? Eu falei, mas você vai fazer o quê no mercado? Você não precisa nem ir no mercado. Né? Aí ela vai no mercado para comprar açúcar, farinha, sabe? Uhum. Cara, e aí você não consegue entender por que as pessoas estão ficando doentes. É muito simples de entender, né? Quando a gente vê de fora e quando a gente começa a estudar sobre o tema, a gente vê nitidamente por que as pessoas estão ficando doentes, né? Sim, é um hábito que foi tão arraigado que hoje em dia a gente não enxerga como essas comidas processadas sendo extra, né? Algo que não existia no passado, não fazia parte da nossa cultura alimentar, não era normal comer lanchinho entre as refeições, né? Hoje em dia, se você fala para um paciente não comer o lanche da manhã e não comer o lanche da tarde, ele já se sente um jejum sofrido. E se você pedir para ele lembrar de como era a vida do avô dele, facilmente ele vai lembrar porque não existia esse tipo de produto alimentício portátil que não estraga e dá para levar em qualquer lugar, né? Então essa mudança de cultura foi realmente eficiente para mostrar que a gente é dependente de um negócio que não precisa, né? É um extra que faz um experimento que deu errado. Com certeza. Então, Túlio, vamos lá falar agora de resistência insulínica com doença cardiovascular. Eu vivo falando aqui sobre restrição de carboidrato, jejum intermitente, para justamente diminuir o excesso de insulina, que é um grande causador de uma série de doenças crônicas. Hoje a gente vai falar sobre como o excesso de insulina piora e é talvez a base principal da doença cardiovascular. Então conta pra gente um pouquinho da resistência insulínica para a doença cardiovascular. O link eu acho que um cardiologista, deixa eu só completar para você me falar assim, porque tem muito médico que assiste aqui e não tem ideia do que a gente está falando. Então assim, por que eu perguntei para o Túlio se ele pede insulina em jejum? Por que para um médico cardiologista, ele também precisa se importar com a glicemia e com a insulina em jejum de um paciente dele, já que ele não é endócrino, né? Porque a gente fala de insulina e fala, não, é só o endócrino que pede. Por quê? O endócrino ele pode até tratar, né, o problema, mas depois quando dá a doença em si, ele vai cair na minha mão, porque o paciente diabético, ele infarta, ele morre de infarto ou de AVC, ou de doença renal crônica, que também é uma doença aterosclerótica no final da história. Então, basicamente, gente, assim, ó, por que é muito importante todo diabético passar com cardiologista? Porque o final da vida de um diabético, infelizmente, é a doença aterosclerótica, é a doença cardiovascular e que vai culminar num desfecho cardiovascular negativo para esse paciente. Então, por que isso acontece? Né? Basicamente, gente, assim, ó, a gente tem quatro cavaleiros do apocalipse, basicamente, que dentre os 4 cavaleiros do apocalipse está o processo de glicação. O que é o processo de glicação? Só para vocês entenderem. A gente, quando tem obesidade visceral, principalmente a gordura visceral,
o nosso organismo ele tem uma dificuldade muito grande de tirar o açúcar que está na nossa corrente sanguínea e jogar esse açúcar para dentro da nossa célula. E aí, para isso começar a acontecer, o teu pâncreas, ele fala assim, opa, então vamos botar mais insulina aqui, cara, para a gente dar conta de tirar. Esse início do processo a gente chama de resistência insulínica. Então, é o processo onde o paciente começa a ter dificuldade de tirar esse açúcar do sangue, mas o corpo ainda dá conta produzindo mais insulina. Isso é bom por um lado, porque o açúcar não está acumulando no teu corpo. Mas é ruim por outro, porque a insulina começa a acumular, e a insulina ela é um hormônio anabolizante. E aí, quando você fala de hormônio anabolizante, todo mundo fala, pô, então beleza, então eu vou ficar forte, tá show de bola, tá resolvido o meu problema. Cara, o anabólico aqui é um anabólico do mal. Ele vai fazer, na verdade, o que você está estimulando a aumentar, que é justamente a gordura visceral. Então, você acaba entrando num ciclo onde o anabolismo da gordura aumenta, a resistência insulínica piora, você vai consumindo cada vez mais carboidrato, mais insulina, e a coisa vai andando do lado negativo da história. Quando chega num determinado ponto, o açúcar começa a acumular na sua corrente sanguínea. E quando esse açúcar começa a acumular na sua corrente sanguínea, o teu corpo começa a glicar. Glicar, gente, só para vocês entenderem, é basicamente aquela reação que todo mundo fica falando, a maioria das pessoas sabe, que é, por exemplo, botar um pãozinho na chapa lá, ele vai glicar aquela proteína na coberturinha dele, vai ficar crocante. Cebola caramelizada. Caramelizar. A gente carameliza Exatamente também. isso. Exatamente isso. Vai acontecer esse mesmo processo de caramelização dentro do sua corrente sanguínea. Então, basicamente, esse processo de glicação é a caramelização de substâncias da sua corrente sanguínea que não deveriam caramelizar. Qual que é a pior de todas, assim, que pode acontecer? Duas coisas. A primeira, essa caramelização por si só machuca a tua artéria por dentro. Então, ela lesa o endotélio vascular. Ela causa uma lesão na camadinha que recobre todas as suas artérias. E quando tem essa lesão, fica muito fácil do colesterol penetrar lá dentro e causar doença cardiovascular. Então, o primeiro passo para você desenvolver a doença cardiovascular é você ter uma lesão do endotélio vascular, que pode acontecer de outras formas, tá, gente? Por isso que a hipertensão, por exemplo, é um fator de risco para doença cardiovascular. Ela também cigarro lesa... também, né? Cigarro, principalmente. Então, existem outras formas de a gente lesar o endotélio vascular. A gente está falando em específico aqui da glicação. Mas mais do que isso, tem muita gente que não faz nem ideia disso também. Assim, ó, o colesterol, ele também sofre de glicação. Então, o LDL, a gente tem o LDL oxidado, a gente tem o LDL minus, que é um minimamente transformado, e a gente tem um tipo de LDL que é o LDL glicado. E o LDL glicado é um LDL estragado, que vai fazer muito mal para você. Então, dentro desse contexto da resistência insulínica, o que gera a doença cardiovascular? É o processo de glicação nas suas artérias, levando à disfunção do endotélio vascular, aumentando o seu estresse oxidativo, seu corpo começa a ficar mais oxidado também, mais estragado com isso, com esse processo. E junto a isso aumenta a tua inflamação sistêmica crônica, culmina na disfunção do endotélio vascular, forma a placa de ateroma e, infelizmente, vai evoluindo para o lado negativo da história. E aí eu acho que é uma coisa tão simples, assim, eu brinco com os pacientes assim, cara, se você sabe que é o carboidrato que aumenta a tua insulina, o que você precisa fazer? É tão lógico, assim, é uma coisa tão assim, básica, lógica, assim, que é o que os estudos têm demonstrado, né, Maria? Assim, ó, não é a gente que tem que achar isso. Com os certeza. estudos do low carb, todos têm demonstrado isso. Assim, ó, um paciente que tem resistência insulínica ou um paciente que é diabético, ele obrigatoriamente tem que ser um paciente que faz low carb. Porque é o caminho. É como se você tivesse... É o melhor para ele, né? É como se você tivesse uma energia ao carboidrato e você precisa aprender que o carboidrato não pode fazer parte mais da tua vida. Basicamente isso, né? Então, assim... Não, e quando eu comecei a estudar, também fiquei chocada de ver que os estudos retrospectivos, pesquisando nos pacientes diabéticos, olhando para trás, a gente consegue, com um exame simples de glicemia e insulina de jejum combinados, prever 10 anos antes de se tornar diabético, que é o principal fator de risco cardiovascular. Então, o que a gente está falando aqui é de suma importância para todo mundo que está assistindo, porque você que tem gordura no fígado, você tem resistência insulínica. Então, o seu risco para diabetes já existe, então o seu risco cardiovascular também já existe. Você pode fazer muitas coisas do seu estilo de vida para transformar isso, né? Então, é importante a gente pensar, e vocês viram quanto que o Dr. Túlio acabou de falar sobre esse processo grande inflamatório. Não é um LDL do seu lipidograma comum que vai determinar o seu risco cardiovascular. São muitas coisas. Quando a gente procura inflamação como uma base, tem como a gente olhar, eu sempre gosto de usar essa analogia da persiana, aquelas persianas de tirinhas finas.
Você não consegue enxergar tudo, a gente nunca vai conseguir, mas a gente consegue ir olhando pelos buraquinhos. Então, para a doença cardiovascular também é assim, a gente precisa de várias dicas para ver aonde você está da inflamação. Então, não adianta perguntar se o seu LDL está X, se você está saudável ou não. Então, vamos falar sobre isso um pouquinho? Como que a gente pode olhar melhor para um paciente do que só colocar numa calculadora e usar o colesterol total e frações como um medidor de risco cardiovascular? Pergunta maravilhosa. Essa aí é a pergunta. Pô, queria que todo paciente me perguntasse isso, cara. Assim, é o que eu faço na consulta, na verdade. Então, assim, eu acho que assim, ó, a primeira coisa é que nada substitui um bom médico, um bom cardiologista, nesse sentido da gente conseguir avaliar o risco cardiovascular do paciente, sabe? Não tem uma calculadora de risco perfeita, não tem uma calculadora de risco. Aliás, elas são extremamente parecidas entre elas e elas não se complementam, assim. Então, a calculadora de risco que eu mais gosto é a Mesa-Risk, tá? É a calculadora que foi baseada num estudo que tem o score de cálcio no meio dela, mas mesmo assim você vê como que ela é bem superficial, assim. Ela coloca ali, é diabético, fuma, tem histórico familiar, o score de cálcio, não a pressão pede do insulina, paciente. né? Imagina quando criarem uma Não, calculadora que não tem pede mais insulina. nada, na verdade. Assim, ó, se o paciente, por exemplo, não for diabético, tem uma hemoglobina glicada de 6,2, ele entra como não diabético naquela calculadora. Então, assim, você já começa a questionar. E, assim, não entra um marcador inflamatório, não entra nada, na verdade. Então, assim, ela é uma estimativa de risco, né? Eu falo isso para o meu paciente, falo assim, olha, aqui a gente está estimando o teu risco, mas eu, com o meu conhecimento e com minha expertise, né, de consultório, tarimba de consultório, eu consigo falar para você se isso está subestimado ou superestimado. Dá para a gente ter essa ideia muito claramente. Então, assim, ó, o que é a primeira coisa que eu acho que é muito válido da gente fazer? É uma boa anamnese, né? É conversar com o paciente, é ouvir o paciente. E, assim, eu falo isso com o paciente e eu quero deixar claro isso aqui para o pessoal também, que o nosso fator, o nosso risco de ter uma doença cardiovascular, ele não é um risco pontual. Ele é uma história ao longo da tua vida. E aí é muito importante, eu sempre pergunto isso pro meu paciente, hoje você tá assim, mas como que você era nos últimos 30, 40 anos? Porque isso faz toda a diferença no risco cardiovascular do paciente. O risco cardiovascular, ele é, na verdade, um acumulativo de tudo de ruim que você veio fazendo ao longo da tua vida. Vou dar o meu exemplo. Eu tenho uma placa na minha descendente anterior. Eu tenho uma plaquinha lá, já calcificada, lá, tarará. Pô, hoje eu vivo um estilo de vida altamente saudável. Eu faço musculação 6 vezes por semana, low carb, jejum intermitente, suplementação top, isso nos últimos 3, 4 anos. Tá. Quem era o Túlio até os 30 anos de idade? Pô, Estudante de Túlio, medicina. Oh, meu cara, Deus. não, o Túlio era a pior pessoa que você pudesse imaginar na tua vida. Assim, a única coisa que ele fazia de certo era o exercício físico. O resto, assim, ó, eu comia nuggets frito o dia inteiro, batata frita o dia inteiro, Coca-Cola o dia inteiro, leite condensado o dia inteiro, pão com margarina o dia inteiro. Então, assim, maionese o dia inteiro, hambúrguer, pizza, cachorro-quente. Então, eu com certeza absoluta desenvolvi essa placa não por os meus hábitos de hoje. Porque às vezes a gente pega isso no consultório, por isso que eu faço questão de falar aqui, assim, você que já toca uma low carb já há mais tempo, às vezes você pega um paciente que chega no teu consultório assim, nossa, eu tô com colesterol de 400, desesperado, aí faz um Doppler de carota e uma plaquinha. Aí ele fala assim, tá vendo? A low carb, a low carb. A low carb que causou essa placa aqui em mim. Aí você fala assim, tá, mas como é que você era antes, cara? Aí você vai ver, pô, a pessoa mais avacalhada da face da Terra. Cara, eu falei, você tem a placa porque você era a pessoa mais avacalhada da face da Terra, pelo amor de Deus, né? Então, não é que eu não tô falando que o colesterol não seja um fator de risco para agravamento dessa placa, Sim, porque é. com Mas certeza. dependendo do tipo do colesterol, a gente pode depois até comentar um pouco disso. Então, basicamente, para a gente avaliar o risco cardiovascular do paciente, a gente tem que pegar a história clínica do paciente, pregressa e atual. Ponto. Segunda coisa, um score de cálcio. Score de cálcio, dupla de carótida, que são exames que a gente já corre atrás de aterosclerose incipiente ou de aterosclerose avançada. A gente consegue avaliar se o risco cardiovascular desse paciente já está bem mais na frente ou não. E os marcadores de inflamação, né? Principalmente ali proteína C reativa ultrassensível, que já entra até nas diretrizes como um agravante também de risco cardiovascular. Graças a Deus eles estão começando a enxergar Amém, essas né? coisas, né? Mas assim, a gente pesquisar, né, efetivamente, assim, glicação, a insulina, ou uma curva insulino-glicêmica, às vezes que é até melhor do que a insulina, te traz mais informações ainda, né? Então, é buscar dentro da história do paciente o que ele já teve, como que ele está e como que estão os exames principais ali dele para a gente poder estimar o risco cardiovascular desse paciente. Basicamente, acho que é isso, né?
Com certeza. E além disso, então vamos falar um pouquinho do colesterol, como que a gente tem alguns exames muito melhores hoje para avaliar melhor a profundidade de como a gente pode julgar se o paciente tem alto risco, porque eu queria falar um pouquinho sobre qualidade importar mais do que quantidade quando a gente fala de colesterol. Se tem um motivo pelo qual as pessoas desistem de low carb e de jejum intermitente, é justamente isso, né? A gente tem dois públicos geralmente em low carb. O primeiro que começa a praticar, reduz triglicérides, sobe o HDL, abaixa o colesterol total, esse público a gente não precisa falar nada. Eles estão vendo no próprio exame o quanto o poder do estilo de vida pode transformar a saúde deles. Agora, o outro grupo, que é o grupo que reverte diabetes, reverte pressão alta, reverte esteatose hepática, emagrece um montão e aí o LDL sobe. E aí a pessoa e os médicos, a equipe multidisciplinar em volta, que não estudou igual a gente, começa a questionar low carb e a prática do jejum intermitente por causa do aumento do LDL. Então, o que a gente pode fazer para avaliar com melhor profundidade a qualidade do colesterol e não só um número do lipidograma? Por vezes, né, mas você pega isso também no consultório, existe realmente um paciente que responde mal a uma low carb rica em gordura saturada e que, na verdade, não só o número aumenta, mas a qualidade do colesterol também fica muito ruim. Isso pode acontecer e aconteceu comigo, tá? E aí é fácil de resolver. Você adapta essa low carb. Não é que você precise voltar a comer o carboidrato. Você adapta. Você tira um pouco do excesso da gordura saturada, transforma em poliinsaturado de boa qualidade. E é um sofrimento, né, Túlio? Para quem se adapta bem, fala, meu Deus, Mediterrânea não! Eu quero bacon! Eu tive que fazer isso. Eu, por exemplo, assim, ó, cara, melhor coisa que tem pra mim é ovo, bacon, picanha. Pô, quem não gosta disso, cara? É uma alimentação muito gostosa. E quando você tem uma boa genética que te deixa tocar isso daí, cara, é maravilhoso. Agora, nem todo mundo. Eu, infelizmente, tenho que fazer uma low carb mediterrânea, que é 1000 vezes mais difícil, né? Comparar, por exemplo, assim, o sabor de um abacate, né, com o sabor de uma picanha é uma covardia. Não que o abacate seja ruim, mas é muito tadinho, né? Comparou com o melhor. É porque é muito gostosa a picanha. Então, assim, basicamente como que a gente tem que avaliar isso, né? É a qualidade mesmo, igual você falou muito bem, porque o número pode estar alto e às vezes a qualidade está muito boa, né? Então, a primeira coisa que todo mundo sempre fala assim, a relação HDL-triglicérides, né? Então, assim, essa é uma relação que diretamente não estima a qualidade de colesterol de ninguém, mas estima risco cardiovascular, porque se você tem muito HDL e pouco triglicérides, seu risco cardiovascular tende a ficar muito bom. Isso é um primeiro ponto. Mas indiretamente ele estima também qualidade de colesterol. Por quê? Existe um tipo de colesterol que é o colesterol remanescente. E quanto menos colesterol remanescente a gente tem, menos risco cardiovascular a gente tem. E esse colesterol remanescente, ele é diretamente relacionado com o nível de triglicérides na nossa corrente sanguínea, porque está relacionado com VLDL, que está diretamente relacionado com triglicérides. Então, uma maneira aí, primeiro, inicial, tá, gente? Assim, ó, se seu triglicérides estiver até 1,5 vezes, 2 vezes, igual a pessoa fala, eu não gosto não, mas 1,5 vezes o valor do HDL, cara, já dá para você ficar mais feliz, porque você provavelmente tem um nível legal de HDL e triglicérides, tá? Visto isso, a gente pode ver a qualidade do transporte do colesterol. Porque a pessoa não entende isso. Só para vocês entenderem, gente. O colesterol, quando a gente fala HDL, LDL, né, VLDL, não é o colesterol. O colesterol é uma molécula de um tipo só. É um álcool que comporta como líquido na nossa corrente sanguínea, mas que ele não se dissolve no nosso sangue. Então ele precisa de ser transportado dentro do nosso sangue. E ele é transportado dentro de uma molécula que a gente chama de lipoproteína. Então, a lipoproteína HDL, a lipoproteína LDL transporta o colesterol na nossa corrente sanguínea. Mas isso é chatice, tá? Pode continuar chamando de colesterol, LDL, HDL sem problema nenhum. Até porque eu também falo isso. Então, basicamente, assim, ó, quando você está transportando esse colesterol, ele precisa entrar dentro da lipoproteína. Ele precisa ter umas portinhas para entrar e para sair. Quanto mais portinha para entrar no HDL ele tiver, melhor para você. Porque o teu HDL está conseguindo pegar muito colesterol e levar de volta para o teu fígado. Isso a gente chama de apolipoproteína A, tá? E quanto mais apolipoproteína B, com perdão da palavra, tá, Maíra? B de bosta. Quanto mais apolipoproteína B de bosta tiver no teu exame, mais portinha ruim tem para depositar esse colesterol no teu endotélio vascular e causar doença cardiovascular. Então, o que a gente quer?
uma relação de ApoB a ApoA, onde o valor da apolipoproteína B seja em torno de 60% para as mulheres e 70% no máximo para os homens em relação à apolipoproteína A. Você pode dividir, pega a apolipoproteína B, divide pela apolipoproteína A, tem que dar abaixo de 0,6 na mulher e abaixo de 0,7 no homem. Basicamente é isso. Isso infere a qualidade do teu colesterol? Também não. Infere a qualidade do transporte do colesterol na tua corrente sanguínea. E aí você fala, pô, Túlio, então tá difícil pra caramba, como é que eu vou ver a qualidade do meu colesterol? Desde 2019 a gente tem no Brasil um exame que a gente consegue dosar o subfracionamento do colesterol. A gente consegue saber, hoje em dia, o tamanho da molécula do colesterol. E isso é muito importante as pessoas entenderem. Então, só para vocês entenderem, quanto menorzinho for o teu LDL, quanto menor e mais denso ele for, pior para você. É um colesterol que consegue penetrar na tua artéria, consegue ser facilmente oxidado, porque ele tem pouca vitamina E no interior dele, e ele oxida e causa placa. Então, quando a gente fala de colesterol pequeno e denso, a gente está falando de um colesterol altamente aterogênico e altamente danoso para você. Tá? Ao passo que se o LDL teu for um LDL grande e flutuante, ele não consegue penetrar no teu endotélio vascular e ele é um subtipo de colesterol não aterogênico, ele não causa placa de ateroma. Tá? E aí vem a primeira informação mais importante de todas. O que faz o teu LDL ficar pequeno e denso? Comer farinha branca, comer carboidrato simples refinado em excesso. Então, isso está muito claro na literatura. As pessoas que consomem carboidratos simples refinados em excesso tendem a ter colesterol pequeno e denso, o LDL pequeno e denso, que é o LDL aterogênico. Ao passo que as pessoas que consomem pouco, ou seja, que estão dentro de um contexto low carb, tendem a ter o colesterol maior e flutuante. Então esse é o primeiro ponto importante. Outra coisa que também está demonstrada é o jejum. O jejum também melhora a qualidade do nosso colesterol. Também tende a fazer o nosso colesterol ficar menos aterogênico. Também é um outro benefício do jejum. Então, basicamente, se vocês quiserem saber a qualidade do colesterol, vocês precisam fazer o subfracionamento do colesterol. Ah, tudo, mas isso deve ser caro pra caramba. Não é. Uns 200 e poucos, né? 240 aqui em Juiz de Fora, aí em São Paulo costuma ficar ali 350, 400 reais, e tá barateando aos poucos, sabe? Então, é um exame que dá para as pessoas fazerem, né? Claro, quem precisa, também não sabe, precisa fazer, qualquer pessoa sai fazendo? Não precisa, mas assim, quando está indicado, é uma coisa que eu acho que traz uma qualidade muito grande pra gente e uma tranquilidade, no sentido de, olha, teu colesterol, cara, é grande, flutuante, não é aterogênico, e vamos tocar a vida. Mas eles não topam tocar a vida, porque o número tá alto. E aí, Exatamente. é tanta gente falando na cabeça, tanta gente argumentando e tal, que vocês têm que entender assim, ó, dá para baixar o número do colesterol. Como? Adaptando. Às vezes adaptando uma dieta, colocando mais poliinsaturado, tirando um pouco da gordura saturada. Mas jamais às vezes só comer parar farinha. de mergulhar as coisas na gordura. Então, Exatamente. eu fritava um ovo com 2 colheres de sopa de manteiga, você vai usar gordura só o suficiente para dar gosto e o mínimo possível, já ajuda boa parte dos pacientes. Eu não encaminho todos os meus pacientes para os pouquíssimos cardiologistas que me ajudam e não me atrapalham. Mas muitas vezes eu testo antes, eu falo, ó, vamos lá, vamos pôr as cartas na mesa, a gente vai precisar avaliar seu risco, não tá bom agora, vamos tentar primeiro com a dieta, você topa? Topo. Então vamos lá, vamos tirar um pouco do excesso de bacon, vamos parar com o lanchinho de bacon, vamos parar com o excesso de manteiga, etc. Meu cachorro tá batendo na porta. Aí a gente conversa e muitas vezes já existe uma melhora só de diminuir a suplementação de gordura, né? Com certeza, porque você acaba adicionando muita gordura num alimento que às vezes já tem muita gordura, né? E aí, essas adições, elas podem realmente trazer prejuízo em alguns pacientes, não em todos, tá, gente? Pelo amor de Deus, isso é muito importante vocês entenderem. Porque, assim, ó, às vezes as pessoas têm medo de comer gordura saturada justamente por esse tipo de informação, e que às vezes a gente tenta passar, mas às vezes as pessoas não compreendem, assim. Sim. Tem muita gente que come gordura saturada numa boa, ela não é uma gordura que vai entupir suas artérias, ela não é uma gordura danosa para o seu sistema cardiovascular, como muitos dizem por aí. Mas, se você for um paciente que é mal metabolizador desse tipo de gordura, realmente você pode estar, sim, aumentando o seu risco cardiovascular. Então, tem que testar. Tem muita gente que me pergunta assim, mas como que eu vou saber se eu metabolizo bem ou mal a gordura saturada? Testando. Come e vê o que acontece. Eu fiz isso. Assim, ó, eu pesava 108 quilos, sabe?
E eu era um Mentira! cardiologista, sério, eu mudei porque Não cara, acredito! primeira vez, cara, 108 quilos, sentei na minha cadeira de cardiologista, sentou um gordinho na minha frente, falei, cara, você precisa mudar seus hábitos, você precisa começar a se alimentar melhor. Aquele papo do cardiologista que não entendia nada, sabe? Assim, você precisa comer um pouco menos de calorias, você precisa dar preferência para cereais integrais, para grão integral e tudo, fazer atividade física e tal. O cara só faltou olhar para mim e falar assim, tá, e você? Você vai fazer o quê? Assim, tipo, você pesa Você 108 tem algum quilos. plano de começar isso também? Você quer fazer junto? Vamos fazer junto? Como é que vai ser? Então, assim, foi a hora que eu comecei a pesquisar sobre. Foi ali, sério, foi um clique, assim, tipo, sabe? Ó, então eu vou mudar. E aí, quando eu fui ler sobre alimentação, cara, você via que aquilo ali não funcionava, que era uma coisa que arrastava. Quando eu conheci a low carb, puta, voei, assim, eu saí de 108 para 78 quilos. Low E carb você por jejum conheceu intermitente. também que nem eu, do tipo, nossa, não sei o que eu vou fazer, preciso emagrecer de qualquer jeito, vou procurar alguma coisa? Ou foi algum amigo? Como é que foi que Não, você igual despertou? você. Ah, eu É, tenho que emagrecer, vou dar uma caçada aqui, vamos ver o que que sai. Aí você começa a ler a dieta Atkins lá de trás, você começa a ver sim. uma série de dietas que hoje em dia já estão bem mais elucidadas, assim, né? E aí eu comecei a fazer. E aí, beleza, fui fazendo. Cheguei em 78 quilos, perdi 30 quilos. E isso em 6 para 8 meses, mais ou menos. Só que perdi muita massa magra junto, não foi um profissional que fez pra mim, foi uma puta cagada que eu fiz, na verdade, tá? E Mas aí, aí, gente, mais um exemplo que nós médicos somos vítimas de maus total, conselhos. mas Todos total, a nós. pessoa não entende, assim, Deus que entende tudo, cara, tem um monte de médico que não sabe nem metade do, assim, metade não vai, um quinto do que eu e a Maíra a gente tá conversando aqui, você não tem ideia, assim. Então, assim, às vezes eu ouvir a palavra de um médico, não significa que necessariamente o que ele tá falando é verdade absoluta, cara. Não mesmo. E por isso que às vezes vocês ficam perdidos, assim, no sentido de, ai, tem tanta informação conflituosa, tem tanta informação divergente. É porque às vezes uma pessoa estuda, a outra não estuda. É Vai simples continuar assim. tendo, né? É simples Exatamente. assim, O vai ter problema hoje em sempre. dia não é falta de informação, é falta de filtro. E muitas Exatamente. pessoas também querem, Túlio, que todo mundo concorde. Então, mesmo você atendendo um paciente que está melhorando a saúde e tal, ele também quer que o endocrinologista, que o, sei lá, ginecologista concorde com o que a gente está fazendo. E aí vai demorar mais ainda, né? Pois é. Porque a gente está de grão em grão. O Túlio tem um curso, né? Tanto para médico quanto para pessoas leigas, para suplementação cardiovascular, que é um jeito maravilhoso de propagar esse tipo de informação. Porque, gente, não tem, sabe? Eu vou contar uma história de um amigo meu que é médico. Ele começou a fazer low carb, melhorou a saúde, emagreceu, parou de tomar medicação antipertensiva porque ele melhorou, estava ótimo. Só que ele tem uma história familiar, né, de hipercolesterolemia. Daí ele, assim, eu falei um pouco sobre isso, sobre a qualidade, do que ele tinha que se importar, eu pedi vários exames. Ele é aquele médico que foi formado com aquele conhecimento da década de 70 ainda. Então aí, depois de tudo que eu falei para ele, eu falei um tempão com ele. Ele falou assim, tá, mas aonde está isso aí no guideline? Daí eu queria Aí me acabou. matar, Aí sabe? acaba Porque a eu falei, conversa, né? meu, eu quero morrer, porque não adianta, é para ele. Mas a gente tem uma formação muito obtusa e a gente acha que se não tá no guideline, não é bom. O que é mentira, né, Túlio? A gente pode usar muitas coisas boas do guideline, mas a gente precisa ter um senso crítico e saber que as coisas estão mudando e a gente não pode esperar o guideline mudar para começar a ficar saudável. Por isso, conta um pouquinho para a gente sobre esses cursos, como que você pode melhorar a saúde das pessoas sem elas esperarem todos os médicos acordarem e concordarem. Não, eu concordo. Tudo que você está falando, cara, é perfeito, assim. Ali só concluindo a história do emagrecimento, ali eu cheguei num ponto igualzinho desse seu amigo, assim, ó. Pô, eu tava com uma resistência insulínica aumentada, provavelmente porque eu não dosei minha insulina na época, que eu nem sabia o que que era, mas eu já tinha uma glicada de 5,8, com 108 quilos. Uma Imagina. hipertensãozinha leve ali, 130 por 85. É óbvio que eu estava Uns inflamadaço. Eu não 20 sabia de nada insulina disso você na tinha. época. Eu não tenho os exames daquela época, eu não sabia, nem pedia esses exames. Então, assim, eu não tenho a menor dúvida que se eu parasse ali, ó, cheguei em 78 quilos. Mesmo o meu colesterol total, ele chegou a 690. Meu O meu, Deus. o meu LDL, ele chegou a 497. Ah, Mas para um mesmo se eu tivesse. cardiologista! Mas mesmo, olha só, isso eu acho que é importante as pessoas entenderem. Mesmo se eu tivesse chegado ali, do jeito que foi, valeu a pena. Sabe? Porque assim, ó, eu tirei 30 quilos do lombo,
eu ganhei qualidade de vida, eu tirei uma pré-hipertensão, eu tirei uma resistência insulínica, eu tirei uma inflamação, sabe? O ganho de saúde cardiovascular, eu tenho certeza absoluta que foi maior do que o prejuízo que teve, com certeza absoluta, do lado do colesterol. Agora, entendendo sobre isso posteriormente, você vê que você consegue equilibrar isso depois. Eu não voltei, eu continuo desde 2015 para cá no estilo de vida low carb. É óbvio, com algumas exceções, comendo às vezes uns carboidratos, eu faço mesmo, não tem problema nenhum de falar isso, e mostro inclusive para as pessoas quando eu faço isso. Mas eu vivo num estilo de vida low carb adaptado. E é o adaptado com restrição de gordura saturada de colesterol exógeno. É o que a minha individualidade genética fala. Eu já fiz meu teste genético hoje em dia, eu conheço e tudo. Mas mesmo não fazendo, gente, aí vem a questão do como que eu vou saber. Ou você faz o teste genético para saber, tá? Que eu acho, às vezes, muito desperdício, para te falar bem a verdade. Ou, às vezes, você simplesmente faz prática e vê o que acontece. Assim, ó, tô na low carb, tô comendo bacon, tô comendo ovo, tô comendo queijo, tô comendo não sei o quê, tô comendo picanha, tô jogando óleo de coco no meu café. Cheguei com um colesterol total de 500. Cara, deu ruim pro teu lado, provavelmente. Assim, dosa teu subfracionamento do colesterol, vê como que tá as moléculas desse colesterol, mas a chance de ter dado ruim é muito grande. E aí, cara, passinho atrás, é o que a Maíra falou, ó, para de jogar tanta gordura na tua alimentação, melhora isso, melhora aquilo, troca um pouco por poliinsaturada, parará, continua o planejamento, e aí vem o que eu falo da suplementação. A suplementação ela pode entrar nesse momento, porque assim, o paciente não precisa de remédio. Foi uma segunda encruzilhada na minha vida. Foi assim, ó, tá, foi nesse momento. Pô, colesterol de 690. Cara, o que eu tenho que fazer? Tomar estatina? Aí fui ler. Cara, aquele tomar estatina o quê? Eu sou de baixo risco cardiovascular, pra que eu vou tomar estatina? Então, você começa a entender o processo de que, pô, estatina não é pra mim. Tá, se estatina não é pra mim, o que eu preciso fazer além de ajustar a minha alimentação? Cara, faz uma suplementação. Tá, qual suplementação? Aí você começa a procurar no Google. Cara, é uma foda. Ninguém sabe nada. Aí é um Deus nos acuda. E aí foi quando eu entrei de cabeça no mundo da suplementação, assim, sabe? Eu também comecei um doutorado e larguei porque eu fui assaltado com a arma de São Paulo lá na USP e tal. Mas, enfim, eu tenho um conhecimento científico muito bom de leitura de estudo científico, de conhecimento científico, de fazer estudo científico, de conduzir pesquisa clínica e tudo. Falei, cara, eu vou estudar. Vou ler o que tem na literatura científica. Aí você se depara com a primeira... Outro mito, assim, ó. Suplemento não tem evidência científica. Cara, o que tem de evidência científica em suplementação é uma coisa assim, ó, absurda. Absurda. Claro que não tem grandes trials, não tem 18 mil pessoas testadas, duplo cego, placebo controlado para mortalidade. Óbvio que não tem isso. Mas que tem, né? Vários estudos pequenos, bem conduzidos, mostrando resultado e tudo. Você começa a entender um pouco de suplementação. E aí eu comecei a introduzir a suplementação na minha vida. Pra você ter uma ideia, cara, a terceira vez que eu fiz os exames, meu colesterol total tinha saído de 690 para um total de 140. Eu falei, cara, exagerei. Aí eu dei um passo atrás. Vou voltar a comer um pouquinho de gordura, vou botar um ovinho, vou botar um queijinho. Cara, o bacon da sexta-feira tá garantido. Dá para chegar nesse ponto de equilíbrio, sabe? Assim, isso que é o gostoso, assim, junto com uma suplementação e tudo. Para isso é tempo, é conhecimento, é dedicação, é estudo, é o paciente estar na tua mão e dá para conduzir isso de uma maneira muito, muito assertiva e muito tranquila, assim. E me conta uma coisa, jejum intermitente, você prescreve no seu consultório? Como que os pacientes reagem a isso? Eu não prescrevo. Assim, ó, porque eu não tenho conhecimento, por exemplo, que você tem sobre jejum intermitente, sabe? Assim, ó, eu tenho certeza absoluta que você estudou 1 trilhão de vezes mais jejum intermitente do que eu, sabe? Mas é uma estratégia que eu gosto, sabe? E aí, quando eu converso com a Nutri, geralmente que acompanha, geralmente é a Kátia, que é tua amiga pra caramba. Ah, então sim. Ou a Dani, que você também conhece, né? Então, assim, maravilhosas. Ou vai pra Kátia ou vai pra Dani. E aí eu já falo, cara, eu falo assim, olha, se quiser incorporar um jejum intermitente pro paciente, se quiser colocar um pouco mais de gordura poliinsaturada para esse, ou esse mais gordura saturada. Eu vou falando mais ou menos o que eu penso, a gente vai conversando, discutindo do paciente ali, e elas prescrevem mesmo, elas fazem a prescrição alimentar. Mas jejum é uma coisa que eu gosto, eu faço jejum intermitente, assim, eu faço 2 refeições por dia, almoço e janta. Tá vendo só, pessoal? Olha só que diferenciado esse cardiologista. Ele não é contra jejum intermitente, ele pratica, olha só. Não, super a favor, cara. Eu faço almoço e janta todo dia. Assim, ó, de vez em quando eu vario. De vez em quando eu tomo um cafezinho da manhã, de vez em quando eu faço um jejum de 24. Eu já fiz jejum de 48. O maior que eu fiz foi de 96. Então, assim, eu tento dar um Olha só, que orgulho, hein? Um bom exemplo aqui pra gente.
Porque é realmente uma lástima, né? Tudo que a gente escuta de desestímulo aos pacientes que estão indo bem, a gente precisa empoderar todos com muita informação mesmo para eles verem que existe luz no fim do túnel, né? Eu acho que as coisas vão melhorar. Tem um meme que eu queria que você comentasse, você já deve ter visto, óbvio, né? É um paciente super, hiper obeso, com vários hambúrgueres empilhados assim, e aí fala, it's okay, I'm on statins. Então, traduzindo, pessoal, tá tudo bem, tô tomando estatina. E é o cara lá, comendo aquele monte, porque muito dessa ideia de estatina é que, então assim, resolvi o número do exame, então tá tudo bem. Fala um pouquinho pra gente disso, que eu acho que é importante. Se você pedir o LDL oxidado e o subfracionamento dos pacientes que estão em estatina com esses hábitos ruins, você assusta, sabe? Eu comecei a fazer isso na minha prática clínica, assim. É tudo tipo B de colesterol, com tamanho de pico de colesterol muito pequeno, assim, é assustador. A estatina, ela maqueia, né? Ela efetivamente, assim, ela é uma droga que funciona, né? Em pacientes de alto risco cardiovascular, mas principalmente em pacientes de prevenção secundária. Então, a gente está falando aqui, gente, que quem precisa tomar estatina, só para traduzir, tá? É isso que eu ia fazer. Ou é alguém que já infartou, ou é alguém que tem um stent no coração, ou é alguém que já fez uma cirurgia de revascularização, ou é alguém que tem placa de entupimento das artérias com mais de 50% de entupimento, não é plaquinha michuruca, tem uma sujeirinha de artéria na carótida, toma estatina. Não é assim que funciona. Ou se o paciente for de muito alto risco. Então, exemplo. Tipo, o pai infartou com 40 anos, o irmão com 35, aí é perigoso, né? E eu não sei se eu entraria se fosse só isso, não, viu? Eu sou um pouco mais corajoso até. Se fosse, por exemplo, isso aí, mais um tabagista, aí eu não pensaria duas vezes. Assim, ou isso daí com doença autoimune também, né? Um hipertenso diabético, ou um paciente muito inflamado com uma doença autoimune. Aí a gente começa a pensar na possibilidade da estatina com carinho na prevenção primária. Mas na prevenção secundária eu uso em todos os pacientes que toleram, porque tem paciente que não tolera. E aí a gente tem que também tentar buscar uma outra alternativa ali. Aí precisa fazer o curso do Túlio de suplementação, porque fica muito difícil para esses pacientes, né, Túlio? Precisa passar com um cardiologista que entenda um pouco mais, porque realmente prevenção secundária sem estatina é bem sofrido, né? Não, é difícil demais, assim. Aí é bem difícil, assim. Mas é raro, é bem raro, assim, sabe? Saiu Eu atendi uma hoje que eu te encaminhei, viu? Só para avisar. Prevenção secundária com uma mialgia absurda com estatina. Precisa. Então a gente vai ter que dar um jeito. Vai chegar, você vai dar um jeito. Vai ter que dar um jeito. Então, assim, por exemplo, uma meta-análise, cara, foi no British Journal, foi em julho agora, justamente sobre o uso da estatina em prevenção primária, assim, sabe? E ele misturou perfis distintos de paciente lá, baixo, moderado e alto risco ali no meio. Só pra você ter uma ideia, a estatina em paciente de prevenção primária, ela evita 14 infartos em 10 mil pacientes. Assim, é uma coisa tão pequena, mas eles fizeram essa meta-análise para mostrar que tem quase nada de efeito colateral. E aí realmente mostrou ali pouca miopatia, que não é o que a gente vê no consultório, mostrou pouca insuficiência renal, mostrou pouca insuficiência hepática. E aí a conclusão do estudo é assim, olha, com esse estudo fica validado que o uso da estatina em prevenção primária, o risco-benefício é a favor do uso da estatina, pois os efeitos colaterais são muito pequenos. E aí você fala assim, cara, mas então eu li o artigo totalmente diferente do que está escrito na conclusão, porque para mim a conclusão é assim, ó, estatina em prevenção primária não serve para nada, pode até não ser esse ruim todo que todo mundo está falando por aí. Então, assim, é uma coisa impressionante. É uma dor de cabeça. Né? Sim, é totalmente desconexo o estudo com a conclusão, né? Como as pessoas só leem hoje em dia a conclusão, até passa, né, por uns. E aí sai na revista Veja. Exatamente. E a gente morre aqui de dor de cabeça, né, Túlio? É difícil, né, Maíra? Assim, eu acho que assim, ó, eu falo isso com todo mundo. Igual você falou no negócio do guideline ali. Eu conheço os médicos que escrevem os guidelines da cardiologia. Todos. Assim, a maioria do Dante ou do Encore, eu conheci todos eles ali durante a minha residência, tenho contato com eles e tudo. A última vez que eu fui num congresso científico foi, assim, de sociedade, foi da Sociesc em 2018. E eu parei de ir desde então, por conta desse fato que aconteceu. Eu estava numa mesa redonda, sobre insuficiência cardíaca, e eu tinha estudado muito de coenzima Q10, muito de testosterona em homens com insuficiência cardíaca. E aí eu questionei o pessoal, os bambambãs da insuficiência cardíaca, sobre coenzima Q10 e testosterona em insuficiência cardíaca.
A resposta foi, não tem evidência científica. Ou é experimental. Com Eu falei, coenzima cara, Q10 e testosterona. esse cara não sabe o que tá falando. Assim, ele nunca leu o artigo, e aí por ele nunca ter lido, ele tá falando que, sabe, assim... Não acredito, Aí né? sabe aquela coisa assim, tipo, pô, esse cara era meu herói, por que esse cara que escreve a diretriz, que escreve o guideline, nunca leu esses artigos todos que eu li a respeito desse tema, que é o tema que ele deveria exaurir para poder escrever uma diretriz? Aí eu comecei a pensar, e aí você começa a falar assim, igual o teu colega falou contigo, assim, mas não tá na diretriz. Aí você fala assim, cara, não tá na diretriz porque o cara não estuda isso. Ou ele não quer estudar Exatamente. isso, ou ele não vai estudar isso. Então, se for esperar estar numa diretriz tudo isso que a gente está comentando, vocês vão dormir em pé. Assim, ó, o que mais tem, gente, em termos de gordura saturada, que era uma coisa que a gente estava conversando aqui, são estudos com gordura saturada, que a conclusão é assim, as diretrizes dietéticas precisam ser revistas. Falando justamente que a gordura saturada não faz tanto mal como as diretrizes dietéticas falam que fazem mal. Porque todos os estudos clínicos, todos os estudos científicos publicados a respeito de gordura saturada e morte cardiovascular ou desfecho cardiovascular, eles são negativos para desfecho cardiovascular. E aí como que você pode estar dentro de uma diretriz falando assim, ó, restringe o consumo de gordura saturada a 8% do consumo diário do paciente? Pô, mas você nem Ainda conhece comida o paciente. processada, tem óleo vegetal em tudo. Não está dando certo. Desde a década de 70 para cá, eu gosto sempre de falar do ponto de vista evolutivo, né, gente? A gente comia gordura saturada sem ter medo dela até a década de 70 e estava indo tudo bem. Depois de lá para cá, degringolou, né? Resistência insulínica para todos. Então, eu imagino a sua angústia, porque a nossa, né, tá tudo no meio, assim. Se tem um motivo pelo qual o Túlio é pai de família, eu também sou mãe de família. Por que que a gente está aqui esse horário da noite falando com vocês? Porque, gente, quem vai esperar os guidelines se atualizarem, mudarem, vai demorar muito para ficar saudável, gente. Dá para fazer tanta coisa antes de querer o consenso dos médicos dinossauros que não estudam. Vamos se atualizar com o que a gente tem de bom, e tem bastante coisa boa para a gente usar o bom senso, olhar para trás e se atualizar um pouco melhor. Queria pedir, Túlio, para finalizar, porque eu adoro a sua sinceridade, então eu quero que você seja bem sincero. Fala para mim, do jeito mais sincero, assim, se você pudesse falar para um residente de cardiologia que não, assim, os que só querem o diploma não tem salvação, vai deixar eles se decepcionarem com um consultório muito decepcionante de não ajudar ninguém, mas para os que estão interessados, que estão escutando a gente falando assim, poxa, eles estão falando coisas muito interessantes, eu posso me tornar um cardiologista diferenciado. Pense em você na época da residência, se você pudesse falar com você mesmo na época da residência de cardiologia, que conselhos você se daria? Eu não ouviria o meu próprio conselho, para começar. Então explica, agora eu quero entender. Cara, eu era muito quadrado, cara. Se chegasse um maluco falando para mim o que eu ia falar para ele, eu ia falar assim, cara, esse cara é retardado, não sabe porcaria nenhuma de cardiologia, esse cara é doido. Charlatão. Essa palavra Charlatão, ele básica, quer né? ganhar dinheiro em cima dos outros e pronto, acabou. Eu juro que eu pensaria isso, assim, sabe? Então, eu entendo que é muito difícil, mas eu falaria o seguinte, cara, se você não quiser acreditar em mim, no que eu falo, no que eu julgo ser o mais importante para a tua saúde, se você não quiser acreditar nas minhas palavras, faz o que eu fiz, cara. Sai da caixinha, lê os artigos, estuda sobre o tema, e aí se você quiser me criticar depois, você me critica. Talvez assim eu conseguiria tocar o meu coração ali na época da residência, mas eu acho que mesmo assim eu ia falar assim, mas o fulano de tal que é muito mais foda do que ele, não fala nada disso, e aí eu ia deixar pra lá. Então assim, eu não sei, é difícil, cara. Por isso que eu acho que, infelizmente, a coisa está engatinhando. Um ponto positivo da pandemia foi justamente assim, a gente ter muito mais acesso a conteúdos, como essa live que a gente está fazendo aqui, acesso a conteúdos que a gente teve mais tempo para gerar para as pessoas também, para justamente as pessoas começarem a estudar a parte. Por isso que eu fiz questão também, cara, de fazer um curso de suplementação para leigo. Porque, para profissional, o que eu consigo fazer? Cara, eu consigo puxar pessoas que estão interessadas em aprender aquilo ali. Então entra, por exemplo, Maíra, entra Kátia, entra Dani, entra Janaína, entra, sabe, pessoas que já saíram da caixinha,
que entendem qual que é importante ter uma suplementação, mas eu não consigo atingir o cara que está escrevendo diretriz nunca. Nunca. Nossa, nunca. Nunca. E aí o que eu pensei? Falei, cara, então eu vou pular esse cara. Eu vou ensinar para o leigo. Porque aí, se o leigo se empoderar, igual você falou, de informação boa, de qualidade, e aprender sobre suplementação, ele já consegue fazer a suplementação dele. É claro, de uma maneira profissional? Óbvio que não, mas ele consegue entender, ele consegue falar assim, olha, beleza, meu colesterol tá alto, então eu tenho a opção de fazer isso, isso e isso. No curso você explica assim, tá, então faz isso, isso e isso, porque com isso, fala até dose, sabe? Assim, porque eu não tenho problema de falar dose porque tá nos estudos. Então, assim, é dose usada assim, 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 assim. Por quê? Você consegue transformar a saúde daquele paciente indiretamente. E aí, às vezes, ele começa, ele mesmo, a buscar ou profissionais que estão atualizados, ou até forçar o profissional que não está atualizado a passar vergonha no consultório. Porque isso também acontece. Imagina, o cara chega lá e fala assim, doutor, o Túlio falou comigo lá que usar o Red Yeast Rice é bom pra caramba para poder dar uma melhorada no meu colesterol. O cara fala assim, o Red o quê? O quê? Não sabe nem o que é. Aí eu nessa situação, o que eu faria? Assim, deixa eu dar uma lida o que é. Primeiro, talvez eu ia meter o pau. Assim, esse cara é charlatão, não serve pra nada, Red Yeast Rice, não sei o que, isso é tranqueira, isso não serve pra nada. Mas eu ia anotar lá no meu caderninho pra eu dar uma lida depois. Então, assim, às vezes a coisa pode começar a mudar também com os pacientes pressionando esse sistema médico que não anda, não vai pra frente, entendeu? Com certeza, sistema inverso, né? O paciente mostra os resultados. Eu tenho um paciente médico que ele chegou em mim porque ele viu um paciente reverter esteatose hepática grau 3 com o jejum intermitente. Aí primeiro ele achou que o paciente estava brincando, depois ele resolveu passar em mim. Então, é importante mesmo esse movimento do paciente ensinar o médico. Lembrando, gente, vocês que estão xingando, eu estou lendo aqui os comentários, não xinguem o médico de vocês. Ele foi muito mal formado e ele não sabe que esse mundo existe, porque é muito frustrante o dia a dia no consultório de você não resolver a vida de ninguém. Só prescrever estatina não deixa nenhum cardiologista se sentir realizado com o que faz. Então, vocês podem ver aqui um médico que é feliz com o que faz. O Túlio está abrindo inscrições que eu estou sabendo. Então, ele vai falar para a gente isso antes de se despedir de verdade, que é uma pena, Túlio. A gente precisava falar muito mais, hein? Vai ter merchan? Vai, lógico que vai. Tem que fazer, tem que espalhar coisa boa. Dia 8, deu um zoom aqui na minha cara, caramba. Esse foi merchan. Você viu? Caramba. Foi muito Dia bom. 8, então, quarta-feira da semana que vem, quarta-feira da semana que vem, feriado é na terça. Dia 8, às 20 horas, eu vou dar uma aula ao vivo sobre remédios naturais para o coração. Nessa aula eu vou explicar um pouquinho sobre o suplemento, como o suplemento funciona, por que seria importante usar suplemento, em quais áreas usar o suplemento, como usar o suplemento. E aí eu vou abrir a inscrição para a segunda turma do curso de leigos. Na primeira turma a gente teve 980 alunos, eu fiquei super feliz, assim, 980 leigos. E aí agora vamos ver na segunda. Então, quem tiver interesse, está na minha bio, só clicar ali em cima no meu nome, vai na minha bio, se inscreva, é gratuito, 100% gratuito, às 20 horas da semana que vem. Beleza? Obrigado. Muito maravilhoso. Desejo mais sucesso ainda nessa segunda turma, porque quanto mais pessoas felizes vendo que o estilo de vida transforma, mais longe a gente vai, sem precisar esperar os guidelines se atualizarem, né, Túlio? É isso aí, sem dúvida nenhuma, cara. Muito obrigada pelo seu tempo, que eu sei que é muito, muito, muito precioso. Muito feliz de ter você aqui. Vai ficar salvo, pessoal desesperado. Fiquem tranquilos, vai estar lá no meu canal do YouTube, tá bom? Vou avisar o Túlio quando estiver pronto lá também. Beleza, obrigado. Tá obrigado bom? pela oportunidade. E eu sei que é difícil conciliar a nossa agenda, porque o teu tempo também é mega concorrido e mega precioso. E foi muito bom a gente ter feito essa live juntos aí. Já estava para fazer um tempão, né? A gente já estava tentando combinar e não saía, né? Faz tempo. Então tá bom, Túlio, muito obrigada. Pessoal, obrigada pela audiência. Estaremos em breve de volta. Beijo para todos.